Sonic Colors. Tá aí um game que divide muito sua fanbase. Muitos fãs do Sonic acham esse jogo extremamente bombinho e infantil, até porque acabamos de sair de Sonic Unleashed, que é um dos jogos mais aclamados pelo público, e outros que acham toda a ambientação do jogo perfeita, e que a mudança do tom é muito bem-vinda. E tem pessoas como eu, que nunca encostaram no jogo. Na verdade, eu joguei Sonic Colors, mas não a versão que você conhece. Então, meus amigos, hoje iremos analisar uma pérola perdida, Sonic Colors, porém para o Nintendo DS. E na moral, alguém conhecia esse port aqui? Então, arruma sua coluna em forma de C, de Colors, e vambora pra análise. Diferente de outras empresas que colocavam os ports dos seus jogos para ser feita em outras produtoras, como os games do Ben 10, e sim, existe Ben 10 pro DS, cara. É exótico no mínimo. A produção foi feita com a mesma equipe, Sonic Team, junto com a Jimps, responsável tanto pela franquia Sonic Advance quanto da franquia Budokai Dragon Ball. Ou seja, não é pouca coisa não, viu? E ambas as versões foram lançadas praticamente ao mesmo tempo. E eu já vou comentar já o aspecto que todo mundo repara ao ver, que são os gráficos. Meu amigo, como os gráficos desse jogo são lindos. Uma coisa que eu sempre curti são justamente esses modelos low polys. E o Sonic, ele está perfeito aqui, cara. Esse pra mim é o modelo mais bonitinho do Sonic Low Poly, porque além de você saber que é o Sonic, ele é extremamente expressivo. Olha a cara que ele faz quando você tira dele uma fase, cara. Olha que coisa mais bonitinha. E as fases também são maravilhosas. Eu sei que esse elogio não se aplica somente à versão de DS, até porque os temas das fases são os mesmos, mas o DS tem um porte especial. Essa baixa resolução, junto com as cores, faz os lugares serem perfeitos. Eles são bonitos de se ver. E tem justamente o aspecto dos jogos do Sonic. Tudo meio colorido, meio abstrato, surreal, mas de um jeito bom. Tem umas coisas que é absurdo, que não fazem sentido um planeta do Eggman ter, mas que tem uma leve justificativa. É um parque de diversão e que realmente parece um parque de diversão. Então todo esse surrealismo, essa brincadeira de cores, tudo faz o jogo ser belo visualmente. Tanto na resolução do DS mesmo, tanto numa tela maior. Eu sei que muitas pessoas podem não achar esse charme muito bom, gosto é pra tudo, mas temos que admitir, Sonic Colors é muito bonito. E sobre a história, é sério que você quer saber a história do Sonic Colors? Enfim, ambas versões têm a mesma história. Eggman de repente acaba abrindo um parque de diversões no espaço. Então, nossa dupla vai investigar este planeta. Até porque é estranho um vilão tecnológico ter mudado de vida tão de repente. E não é que eles estavam certos? Acaba descobrindo que o Eggman quer dominar o mundo e fazer uma arma super poderosa usando esses pequenos aliens chamados Wisps, que são pequenos alienígenas capazes de produzir energia. E bem, meus amigos, o que é Sonic Colors sem os Wisps? Aqui temos um número reduzido deles. Enquanto no Nintendo Wii a gente tem 9 Wisps, aqui nós temos 6. E, não ironicamente, apenas 5 em comum, tendo um Wisp exclusivo do Nintendo DS, chamado Red Burst. Cara, se os Wisps são baseados em arco-íris, por que nunca teve um Wisp vermelho antes disso? Mas enfim, um destaque criativo que eu quero colocar é o nome dos Wisps. Porque assim, na história, o Sonic e o Tails não entendem a língua dos Wisps e nomeiam eles simplesmente pela cor e habilidade que eles dão. Isso aqui é genial, cara. Acho que começa com o primeiro Wisps, que é o White Boost. E, não, é sério, é só eu que vejo esse Wisp, na verdade, sendo um ciano ou um azul claro, ao invés de branco. Eu não sei se é pela iluminação da fase, mas enfim. Pelo nome, ele é um Wisp branco que dá boost pro Sonic. Eu falei que os nomes dos Wisps eram super criativos? E o boost funciona exatamente do jeito que você espera. O Sonic anda em alta velocidade, não toma dano direto e anda por cima das águas, cara. Eu acho isso fenomenal quando o jogo tem isso, cara. Fenomenal mesmo. Depois temos o Cyan Laser. O Sonic vira um feixe de luz que por um breve momento ele pode escolher a direção. Depois é arremessado com velocidade, ricocheteando em qualquer parede, interagindo com certos itens, como prismas
e esses maquinários. Aí nós temos Yellow Drill, que é broca amarela, o nome já fala. O Sonic acaba se transformando em uma broca e acaba perfurando esse terreno mais arenoso, podendo inclusive fazer isso na água. Clicando A, ele dá um pequeno dash. Depois temos o Violet Void, e é aquele poder do Sonic onde ele vira um buraco negro. Não tem mais o que dizer. E conforme ele vai consumindo itens, anéis ou inimigos, vai crescendo e consequentemente conseguindo comer mais coisas. E ele também pode interagir com essas hélices aqui, formando tipo uma fumacinha. Depois temos o Rocket Orange, onde o Sonic vira um foguete direcionado apenas para cima. Entretanto, ele pode interagir com essas manivelas, sei lá, que faz ele mudar a direção. E o nosso exclusivo, Red Burst, que o Sonic vira essa bola de fogo aqui, que inclusive me lembra muito o ícone do Sonic Battle, que ao carregar e soltar, o Sonic acaba explodindo, limpando tudo da tela e elevando-se. E a adição dos Wisps em si é muito boa e agrega no dinamismo completo do jogo. Ou quase todos os Wisps fazem isso. Que se encaixa como uma luva no Nintendo DS. Por ser um jogo 2D, eles tiveram que adaptar grande parte dos poderes dos Wisps. Mas funciona. Todos eles conseguem ter interação pelo menos com uma coisa no cenário. Isso deixa eles muito mais únicos. Isso também vale para quantidade. Eu em nenhum momento senti que faltava algum Wisp ou que tinha um Wisp sobrando. A quantidade é boa. Eles são originais o suficientes para se tornar memoráveis e agregar na gameplay. Óbvio, você vai ter alguns Wisps que você prefere do que os outros, mas todos fazem bem o seu papel. E obviamente o layout sabe aproveitar bem esses Wisps. Apesar que o Wide Boost provavelmente é o que tem mais destaque, até porque ele é uma das principais mecânicas do Sonic Colors. Mas os outros também têm bons trabalhos, boas interações e o que fazem eles se tornarem uma ótima adição. E não importa se a gente tem uma boa mecânica ou um bom layout, se a gameplay em si não ajuda. E a gameplay de Sonic Colors é diferenciada. Como vocês perceberam pela gameplay, isso aqui é praticamente Sonic Rush 3 e não tem nada a ver com a versão de Wii. O Sonic aqui tem um moveset completo, tem no Boost, o Home Attack, esse Ground Pound, eu sei lá o nome disso, e terão obviamente os Wisps. E sobre a gameplay do jogo é muito boa. Como eu disse, o arsenal do Sonic é um arsenal bem interessante, ele tem bastante movesets que a gente já espera nos jogos do Sonic, que não é necessariamente ruim. Eu sei que muitas pessoas podem estranhar com isso, porque tá esperando um jogo de Wii, num port para DS, e pode se decepcionar um pouco. Mas a jogabilidade não é necessariamente ruim, como eu disse, ela é uma evolução do Sonic Rush. Mas eu tenho que dizer que às vezes não é perfeito, porque controlar alguns Wisps é meio complicado. Tem alguns que você só abraça o caos e aproveita a diversão. E como todo jogo Sonic moderno, você sabe, Boost e Home Attack vão ser as mecânicas mais exploradas do jogo inteiro. Tem algumas que são mais esquecíveis, como o Wall Jump, que é feito em algumas paredes específicas, esse Ground Pound, que também é usado em áreas específicas, mas que acaba não fazendo tanta falta. Eles poderiam ser sim mais explorados, mas não acabam fazendo tanta diferença assim. E aproveitando aqui, vamos falar sobre os especiais. Os especiais aqui são praticamente um remake do Sonic 2. A diferença é que você controla agora pela tela de touching. E na moral, que estágio bom! Ele é facinho, não tem uma questão tanta de dificuldade, mas ainda assim levemente desfiador, pensando que isso aqui é um jogo do Sonic pro DS. É bem interessante esse Special Stage, obviamente ele é uma cópia, uma reimaginação do Sonic 2, mas que ainda assim funciona de uma maneira bem legal. E sim, como todo jogo do Sonic moderno, a gente não pode usar o Super Sonic no meio das fases. É uma fase extra, como todo jogo recente. Pois bem, eu acabei falando da ambientação, dos gráficos, gameplay, mas e as músicas? Meus amigos, esse jogo tem melodias incríveis. Cara, e as músicas desse jogo são maravilhosas. A gente tem várias melodias muito boas, como as músicas de missão da Tropical Resort. Ou a minha preferida, a música do Aquarium Park.
Toda a temática da música é meio que fosse de balada dos anos 2000, uma música animada, frenética, bem do estilo dos jogos do Sonic. E obviamente, por ser do DS, a música acaba sofrendo uma compressão. E sendo muito sincero, isso traz um charme maravilhoso pro jogo. Eu não sei descrever, mas você jogar esses gráficos low poly junto com essa música compressada, mas não de uma maneira ruim, traz toda uma vibe, uma experiência própria pro jogo. Obviamente, se você for ouvir na sua casa, usar em vídeo, sei lá, abaixa a versão de Wii. São as praticamente as mesmas músicas. A compressão só fica legal se você jogar o jogo. Ouvir isso pra fazer as coisas não é tão bacana. Então, respondendo, Sonic Colors é um jogo bom? Sonic Colors teve um port decente pro DS? Sim. Sonic Colors pode não ser um jogo tão bom quanto a versão de Wii, eu nunca joguei, então não posso opinar, mas é um jogo que funciona sozinho pro DS. Se você estiver procurando algum jogo bom de Sonic, vai nesse, ele é curtinho e tem tudo que você espera. Ação, é frenético, tem boas músicas, fases memoráveis e uma fase especial do Super Sonic. Então, não esquece de dar o like, e é um jogo que sim, vale a pena você experimentar no DS. Só não usa o Yellow Drill, beleza? Top 10 piores Wisps do mundo.